Olá, queridos ouvintes, vocês estão sintonizados na nossa rádio Uberlândia FM e vai começar mais um podcast informativo. Como vocês sabem, todas as semanas temos o nosso podcast informativo e no podcast de hoje teremos informações sobre contabilidade. Então, para você que é interessado no assunto, seja estudante, contador ou apenas tem interesse de aprender sobre novos assuntos, continuem ligadinhos com a gente que vamos começar o nosso podcast agora. Nós fazemos essa transmissão pelo YouTube para salvar os conteúdos que tratamos toda semana. Então, como vocês sabem, nós vamos responder as dúvidas que vocês mandaram no nosso Instagram, na nossa caixinha de perguntas. Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Luísa e venho trazendo assuntos para discussão de acordo com a votação de vocês na nossa página no Instagram. E o assunto de hoje é lucro presumido e arbitrado. Antes de mais nada, se você é novo no canal, já se inscreve, ative o sininho para receber notificação e vamos para mais um vídeo. Um dos aspectos mais importantes do planejamento nas empresas é a escolha do regime tributário que vai ser adotado para o cálculo dos impostos. A gente sabe que é uma das maiores dúvidas no momento da constituição de uma empresa, já que o regime tributário pode afetar diretamente nos lucros. Sabendo disso, então vamos definir alguns conceitos e eu vou mostrar para vocês também alguns exemplos para vocês tirarem suas próprias conclusões nas empresas que vocês estiverem analisando ou até mesmo da sua própria empresa. Hoje nós vamos falar de dois temas. O primeiro é o lucro presumido, com alguns detalhes, alguns exemplos, e depois o lucro arbitrado, da mesma forma. Quando eu acabar de expor as definições e os exemplos, vou responder as perguntas de vocês. Mas vamos começar falando do lucro presumido. Como que é? Como que funciona? Quanto eu pagaria se a minha empresa fosse tributada pelo regime do lucro presumido? Então vamos lá. Para ser tributada pelo lucro presumido, a empresa deve ser de médio porte, ou seja, seu faturamento deve ser de no máximo 78 milhões por ano e que não se opere em alguns ramos específicos, como por exemplo os bancos e as empresas públicas. A tributação nesse regime ela é simplificada, ou seja, ela tem uma forma mais fácil de apurar e é obtido por presunção. Presunção significa estimativa. Aí vocês me perguntam, mas como assim estimativa? Como assim, Luiz? Estimativa de quê? Bom, a Receita Federal faz uma estimativa do que a empresa teve de lucro com base na receita bruta e a incidência de uma alíquota sobre ela. Então, a partir disso, a gente pode deduzir que essa alíquota ela já é pré-definida pela Receita. Mesmo que o lucro da sua empresa seja maior ou menor, considerando a apuração dos custos, despesas e do que realmente a empresa teve de lucro. Agora vamos falar um pouco sobre a escolha do regime de tributação depois que vocês constataram que a empresa atende aos requisitos básicos. Então, a escolha pelo regime de tributação pelo lucro presumido, ele deve ser feito na sua constituição ou no início de cada ano calendário, que se inicia em 1º de janeiro e tem seu fim em 31 de dezembro. Bom, quando a empresa se inicia, a escolha do regime de tributação pelo lucro presumido, ela pode ser sim uma opção, desde que a empresa não tenha um ramo específico e tenha uma exigência para a escolha do regime tributário, como no lucro real, por exemplo. No lucro presumido, é feita uma apuração trimestral do imposto de renda de pessoa jurídica, que é representada pela sigla IRPJ, e tem sua alíquota de 15%, e contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, com a alíquota de 9%. Depois que a apuração foi feita no primeiro trimestre, o prazo para pagamento é o último dia do mês seguinte, podendo ser pago em cota única ou dividir o valor em até 3 vezes.
sendo que o valor mínimo da parcela, dessa parcela de pagamento de 3 vezes, ela deve ser de R$ 1.000. E as demais parcelas sofrem um ajuste da taxa de juros Selic, que é a taxa que funciona como instrumento para controlar a economia. Aí vocês me perguntam, Luísa, mas são só esses impostos que as empresas precisam recolher quando escolhem esse regime? Não. Elas também devem recolher o PIS, que é o Programa de Integração Social, com alíquota de 0,65% sobre o faturamento, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços com alíquota de 2,5% a 5%, conforme a cidade e o serviço prestado, a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, com alíquota de 3% sobre o faturamento, o IPI, que é pago pelas empresas fabricantes, dependendo do tipo de produto e por isso a alíquota é variável, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que depende de cada estado e por isso a alíquota também é variável. Temos também exemplos de impostos que incidem sobre a folha, que são o INSS, que tem a alíquota de 20%, e o FGTS, que tem a alíquota de 8%. Agora, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como utilizamos as alíquotas de RPJ e CSLL e depois um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Bom, o passo a passo de cálculo de apuração dos impostos se inicia da seguinte forma. Nós pegamos a receita bruta, que é o resultado de todas as vendas ou serviços da empresa, ainda sem deduções, multiplicamos pelo percentual do lucro presumido, que está especificado na tabela que se encontra no artigo 15 da Lei 9.249 de 95, e eu vou deixar a tabela aqui para vocês irem acompanhando, e assim eu vou falar alguns valores que nós vamos utilizar nos cálculos mais para frente, e vocês terem uma noção, uma base de como que funciona. Então, nas atividades de venda e mercadorias de produtos, transporte de carga, serviços hospitalares, atividades imobiliárias, nós utilizamos o percentual de 8% sobre a receita. Para serviços profissionais que necessitam de qualificação e serviços em geral, que não tenham um percentual especificado no artigo, nós utilizamos 32%. Após utilizar os percentuais indicados, nós teremos um resultado e com ele eu somo o ganho de capital, que é o lucro na venda de ativo não circulante, que pode ser imobilizado, intangível, investimento. Então, esse lucro é o valor de venda menos o custo de aquisição deduzido da depreciação, amortização ou exaustão, dependendo do tipo de ativo. Nós também somamos o rendimento de aplicação de renda fixa, por exemplo, poupança, CDB, e rendimento líquido da aplicação de renda variável. Ah, Luísa, mas por que líquido? Porque normalmente os investimentos são feitos através de corretoras. E se você tem um ganho de 100 mil, digo, esse valor líquido de impostos, já, né? 100 mil líquido, mas deve pagar 10% à corretora, o seu lucro, na verdade, foi de 90 mil. E é esse o valor que nós vamos inserir no cálculo. Então, nós somamos a esses valores também as demais receitas que são oriundas da atividade, que não são oriundas, perdão, da atividade fim da empresa, que podem ser receita de aluguel, por exemplo. E isso tudo resulta no lucro presumido, que é a base de cálculo do IRPJ. Sobre esse valor que nós encontramos, é incidido a alíquota de 15%, que é a alíquota de cálculo do IRPJ, que nós já falamos anteriormente, e nós iremos encontrar o valor do IRPJ devido. Lembram daquele valor que nós pagamos à corretora no rendimento de aplicação variável? Então, é nesse momento que nós deduzimos o valor que pagamos
e falamos que esse valor é uma antecipação, assim como também o imposto de renda retido na fonte é considerado também uma antecipação. Depois de tudo isso, nós vamos chegar no valor do IRPJ a pagar. Sabendo que o IRPJ aplica-se ao princípio da progressividade, ou seja, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos, nós temos que, caso aconteça do valor do lucro presumido seja maior que 60 mil, irá incidir uma alíquota de 10% sobre o valor adicional. Luísa, mas como assim? Então vamos lá. Supondo que o lucro presumido tenha dado 100 mil, eu aplico a alíquota de 15%, que me trará um valor de 15 mil. A diferença de 60 mil para 100 mil é 40 mil. Agora sim, nesses 40 mil, eu vou aplicar a alíquota de 10% e somar o resultado aos 15 mil. O valor total devido pela empresa vai ser de 19 mil reais. Temos que lembrar também que esse excedente segue o princípio da proporcionalidade, ou seja, não deve ultrapassar 20 mil em cada mês do trimestre apurado, totalizando 60 mil. Sendo assim, a gente pode pensar que uma empresa que está sendo constituída ou em finalização, ela pode ser prejudicada, porque o cálculo será o excedente proporcional. Luísa, mas proporcional? Me explica melhor, não entendi. Bom, se a empresa for constituída no mês de março, por exemplo, que é o último mês do primeiro trimestre, e o lucro presumido for 60 mil, será incidido o valor de 15% sobre os 60 mil e 10% sobre os 40 mil que sobraram. Mas por que a alíquota adicional incidiu sobre os 40 mil, Luísa? Vou explicar. Como são 60 mil para o trimestre, se nós dividirmos em 3 meses, será diluído o valor em 20 mil para cada mês. Entendeu? Agora vamos falar um pouco sobre um outro imposto que também devemos calcular no regime do lucro presumido, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, mais conhecida como CSLL. Será que ela é calculada da mesma forma que o IRPJ? Será que as alíquotas são as mesmas? Vamos ver. A base de cálculo da CSLL devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido correspondem a duas alíquotas diferentes. Uma é de 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de transporte, e a outra de 32% para a prestação de serviço em geral, exceto a de serviços hospitalares e transporte, intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. Bom, após feito esse cálculo, é incidida uma alíquota única de 9% sobre o valor, que nos mostrará o valor da CSLL a pagar. Agora vocês me perguntam, Luísa, vale a pena optar por esse regime tributário? Eu respondo para vocês agora e digo que depende. Vamos imaginar que, apurando todos os gastos que a empresa tem, o valor seja menor que o considerado pelas alíquotas do lucro presumido. Você, empresário, dono dessa empresa, ficará no prejuízo. Então, podemos perceber que nós temos que analisar cada detalhe dos gastos e ganhos para optarmos por um regime. Mas, eu te pergunto, e se a minha empresa tiver prejuízo? Se a sua empresa apurar prejuízo, continuará pagando IRPJ e CSLL normalmente, enquanto que em outros regimes, por exemplo, o lucro real, nos casos de prejuízo, não há pagamento destes impostos, ou seja,
o dono da empresa novamente sairá no prejuízo. Mas nós não podemos esquecer das vantagens desse regime. Além dele ser simplificado, os tributos são recolhidos trimestralmente e a base de cálculo é fixa, ou seja, caso o lucro seja maior que o estipulado pelas alíquotas, haverá uma economia no pagamento dos impostos. Agora vamos para o exemplo para resumir tudo isso que falamos até agora. Vamos imaginar que os donos de uma empresa que vende produtos e presta serviços nos pediu para fazer a apuração de impostos desse trimestre e no primeiro trimestre desse ano a empresa faturou R$500 mil em vendas e R$700 mil com a prestação de serviços. Outras informações que nós temos é que existe uma receita de aluguel de R$150 mil e a empresa aplica valores em CDB e a rentabilidade desse trimestre foi de R$150 mil líquidos e 30 mil de IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte, que nós já vimos anteriormente, que é uma antecipação. Bom, a empresa vende cosméticos e se enquadra na alíquota de 8%, quanto à venda de mercadorias e quanto à prestação de serviços, 32%. Isso para o cálculo de lucro presumido. Então, vamos calcular o IRPJ e o CSLL. Para calcular o IRPJ, nós devemos fazer o cálculo da porcentagem do lucro sobre a receita. Ou seja, R$500 mil multiplicados por 8%, que é a alíquota de venda de mercadorias, é igual a R$40 mil. Mais R$700 mil multiplicados por 32%, que é a alíquota de serviços, é igual a R$224 mil. Nós somamos a receita de aluguel no valor de R$150 mil, que é considerada uma receita que não é proveniente da atividade fim da empresa, porque essa receita não foi da prestação de serviços e nem da venda de mercadorias, e mais R$150 mil de rentabilidade do CDB. Esse cálculo todo é igual a R$564 mil, que é o valor do nosso lucro presumido, nossa base de cálculo para calcularmos o IRPJ. Sobre esse valor, vamos aplicar os 15%, que é a alíquota geral, que teremos o resultado de R$84.600. Se lembram quando eu disse que o valor máximo do lucro presumido é de 60 mil? Então, do total de 564 mil, nós vamos diminuir os 60 mil e teremos 504 mil restantes. Sobre esse valor, nós teremos que calcular o IRPJ adicional. Então, vamos lá. Vamos calcular 10% de 504 mil. 10% de 504 mil vai dar 50.400. E vamos somar agora com os 84.600 que nós calculamos lá atrás, aqueles 15%. O valor total de tudo é de 135 mil de IRPJ devido. Como a empresa fez uma aplicação e resgatou no meio do trimestre, nós tivemos um valor de imposto de renda retido na fonte, que será uma antecipação, e por isso vai ser deduzido desse valor. Com isso, o nosso novo saldo será R$105 mil. Vocês estão acompanhando? Peguem a caneta e o papel. Se precisarem, pausem o vídeo e escrevam os valores para vocês conseguirem entender cada detalhe. Então, esse valor de R$105 mil deve ser pago no final do mês subsequente em cota única ou dividido em 3 parcelas. Lembrando mais uma vez que o valor mínimo da parcela é de R$1.000, só que a gente sabe que, dividindo essas parcelas de 105 mil, não passa nem perto. Então, a gente pode dividir tranquilamente em 3 parcelas que a gente vai conseguir o valor mínimo de qualquer forma. Bom, para calcular a CSLL é da mesma forma.
cada alíquota para sua respectiva atividade e depois incide uma alíquota única. Então, continuando com os valores da atividade anterior, nós temos que 500 mil de receita de vendas multiplicados pela alíquota de 12% é igual a 60 mil, mais 700 mil de receita de serviços multiplicados pela alíquota de 32% é igual a 224 mil, totalizando 284 mil. Nesse valor, nós vamos somar a receita de aluguel no valor de 150 mil, mais a rentabilidade do CDB de 150 mil reais. Esse cálculo todo é igual a 584 mil, que é o valor do lucro presumido. A nossa base de cálculo agora para a CSLL. A partir desta base de cálculo, nós incidimos 9%, que é a alíquota única da CSLL, e obtemos 52.560 mil reais, ok? Agora, mudando um pouco de assunto, nós vamos falar do lucro arbitrado. Esse regime de tributação é uma forma de apuração da base de cálculo do imposto de renda utilizada pela autoridade tributária ou pelo próprio contribuinte. Ele é utilizado quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido, conforme o caso, como a não apresentação de documentos ou até mesmo fraudes fiscais. Resumindo isso tudo, no caso de ausência de informação ou a má qualidade de informações. Vamos dar um exemplo. Se o escritório mais antigo tem os registros guardados e ocorre uma tragédia, perdem-se os documentos que estavam naquele escritório, o que vai ser feito agora? Então, nós devemos fazer o arbitramento do lucro das empresas que perderam seus documentos. Dependendo da situação, é feito arbitramento pelo próprio contribuinte ou determinado por uma autoridade judicial. Entenderam? Bom, sendo assim, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que é possível fazer o autoarbitramento? Eu vou lá e faço o meu arbitramento do meu lucro, e a justiça, o fisco vai aceitar aquilo que eu determinei. Vocês acham que é assim? A gente vai ver mais pra frente que eles determinam as possibilidades e como é possível fazer o autoarbitramento. Mas eu já respondo de antemão para vocês que é possível fazer esse autoarbitramento. Então, vamos supor que aconteça alguma tragédia da empresa e percam os documentos necessários para fazer o cálculo dos tributos, igual eu tinha falado anteriormente. O contribuinte deve, então, informar na ECF, que é a escrituração contábil fiscal, que em determinado período do ano o seu lucro foi arbitrado. Entretanto, pode ser que, dependendo do cálculo, como eu falei para vocês, a Receita Federal não aceite o autoarbitramento e solicite uma complementação do lucro. Luísa, mas complementação? Complementação de quê? Eu vou explicar para vocês como funciona. Existem duas formas de arbitramento: quando a receita é conhecida ou quando a receita é desconhecida. Nós vamos ver que para cada uma delas tem as situações e os percentuais. Então, quando a receita é conhecida, eu vou calcular o lucro arbitrado da mesma forma que o lucro presumido. Assim também nós vamos utilizar aquela tabela, a tabela lá do artigo que eu mostrei para vocês, a tabela de alíquotas do lucro presumido para esse cálculo, sendo uma diferença. Vai ser acrescido 20% naquela porcentagem. Luísa, acrescido 20%? Não entendi. Me explica melhor. Então, vamos lá. Naquela tabela lá do artigo 15, que define as alíquotas do lucro presumido, o comércio tem a alíquota de 8%, certo? Então, como devemos aumentar 20%, nós vamos fazer assim.
20% de 8% é igual a 1,6. 8% mais 1,6% é igual a 9,6%. Então, essa é a alíquota do lucro arbitrado para o comércio. Para os serviços, a alíquota é de 32%. Então, nós vamos fazer da mesma forma. 20% de 32% é igual a 6,4. 32% mais 6,4 é igual a 38,4. Essa é a alíquota do lucro arbitrado para a prestação de serviços. Em cima desse valor, aplica-se uma alíquota única de 15% e teremos o IRPJ a pagar. Esses 20% só serão acrescidos para cálculo do imposto de renda. Para a contribuição social é feita da mesma forma que o cálculo no lucro presumido, sem acrescentar 20% da alíquota. Ok? Mas, Luísa, você me disse que são duas formas. Qual que é a outra? Vamos lá. A outra é quando a receita não é conhecida. Quando isso acontece, eu tenho 8 formas de calcular o meu lucro arbitrado. Eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Mas a gente sabe que o fisco pode escolher quaisquer uma das 8 de todas as alternativas para dizer como você vai apurar o seu lucro. Mas também a gente sabe apurar o seu imposto de renda, né? E a contribuição social, perdão. Mas é claro que a gente também sabe que o fisco vai escolher a opção que apresente o maior imposto de renda e contribuição social a recolher. O que é mais vantajoso, o que é mais rentável no ponto de vista deles. Então, vamos lá, para verificar essas opções. Vamos passar uma por uma. A primeira opção é o cálculo de 1,5, que corresponde a 150% do lucro anterior, sendo a empresa tributada pelo lucro real. Ou seja, se eu tenho um lucro anterior de 120 mil, 150% desse valor, temos o resultado de 180 mil. A partir desta base de cálculo, nós faremos a aplicação das alíquotas de IRPJ e CSLL, sendo 15% de IR e 10% no excedente dos 60 mil e 9% de CSLL. Então, caso a empresa não tenha utilizado o lucro real, eu não posso optar pela primeira opção. Então, vamos para a segunda opção. A segunda opção é 12% do ativo circulante e não circulante do último balanço conhecido pela empresa. Assim, após definida a base de cálculo, é aplicada a alíquota de 15% de IR, 10% no excedente de 60 mil e 9% de CSLL, assim também como na primeira opção, certo? Agora vamos para a terceira opção. A terceira opção é 21% do capital social mais as reservas de capital da empresa. Esse valor ele pode ser obtido através do último balanço social ou do contrato social da empresa. Assim como as duas outras opções anteriores, são aplicadas as mesmas alíquotas e com as mesmas regras. Entenderam? Vamos agora para mais uma, que é a quarta opção. A quarta opção é 15% do patrimônio líquido da empresa que consta no último balanço, certo? A quinta opção é 40% das compras do trimestre e essa opção só serve para quem é indústria ou comércio. A sexta opção é 40% do somatório das compras de matéria-prima, produtos intermediários e embalagens, mais a folha de pagamento do período. A sétima opção é 80% da folha de pagamento do trimestre, caso seja uma empresa de serviço, são as empresas que mais utilizam esse formato.
A oitava opção é 90% do aluguel devido no trimestre. E além dessas opções de autoarbitramento, pode ocorrer de ser arbitrado pelo fisco, que é como eu disse para vocês lá no início. Quando não ocorre o autoarbitramento, o fisco pode arbitrar a sua empresa. E quando isso acontece, é aplicada uma multa de 75% a 150%, além do valor do imposto devido. Esse arbitramento ele não precisa alterar o regime de tributação o ano inteiro. Esse lucro arbitrado que eu estou falando para vocês. Ou seja, o período de abrangência do lucro arbitrado não precisa ser todos os trimestres do ano calendário. Por exemplo, caso eu não tenha informação em apenas um trimestre, eu posso retornar para o regime de tributação anterior. Então, se eu estiver recolhendo meus tributos pelo lucro presumido e perder as informações por alguma tragédia, por alguma fraude, então, no segundo trimestre e no terceiro trimestre eu recuperar as informações necessárias, eu posso retornar para a tributação pelo lucro presumido, como havia sido anteriormente. Vocês entenderam? Agora vocês me perguntam, Luísa, eu não tenho controle desse valor no lucro arbitrado, eu não tenho como saber realmente os valores que eu tenho, que eu não tenho, como que é feito? Como que é feito em relação à distribuição de lucros? Como que funciona, já que eu não tenho o controle de todas essas entradas? Então, é da seguinte forma. A partir da opção escolhida para cálculo dos impostos, do IRPJ, da CSLL, nós vamos fazer as deduções dos impostos e o que restar pode ser distribuído. Claro que a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que cobrir os custos das empresas, né? Os pagamentos dos funcionários, então tudo isso a gente tem que pagar, depois recolher os impostos e depois pode ser distribuído o restante. Então, é feito o arbitramento de acordo com a situação e a aceitação pelo fisco e depois das deduções nós podemos distribuir os lucros conforme o estipulado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Nosso podcast de hoje termina por aqui. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e tenha respondido as perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram. Era isso que eu tinha para falar para vocês, que eu tinha para passar em relação ao lucro presumido e ao lucro arbitrado. Muito obrigado pela sua atenção, por ter me acompanhado até aqui. Obrigado pelo seu interesse, por estar nos acompanhando. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Continue acompanhando nossas redes sociais, os nossos próximos temas. Eu espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até breve.